Está vivo, ponha-se em pé. Graças a Deus. Se é uma coisa que nós não podemos ter dúvida, é da existência. Som. Aleluia. Eu glorifico a Deus por mais um dia diante da presença dEle. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Cada dia que passa eu glorifico mais a esse Deus, porque Ele tem feito coisas grandes em nossas vidas. Aleluia. Nesse momento eu gostaria que você, antes de nós começarmos a louvar, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e fizesse a sua oração agora. Começasse a pedir para que o Espírito Santo de Deus guie a sua vida, que o Espírito Santo de Deus te capacite, te encha com o teu poder, com a tua unção, para que nós possamos vencer as astutas ciladas de Satanás durante o nosso dia, durante a nossa semana. Aleluia. Comece a pedir agora: Senhor, me capacita, Espírito de Deus, me enche, Senhor, me usa. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Comece agora a falar com Deus. Olha para dentro de você agora e diga: Senhor, Espírito Santo, eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu preciso ouvir a Sua voz, Senhor, porque as dificuldades têm me assolado. E eu preciso ouvir a Sua voz me confortando. Aleluia. Peça para o Espírito Santo de Deus agora te capacitar e fortalecer o seu coração e a sua vida. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus com o hino que diz: Espírito, enche a minha vida. Aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Aleluia. Mais uma vez, declare bem alto: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia. Meu
meu coração eu quero derramar. Derrame o seu coração na presença dele. Aleluia. Mais uma vez, as minhas mãos, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Deus, Tu és maravilhoso. Jesus, Espírito Santo, venha nos capacitar nessa noite. Meu Deus, renova as nossas forças, ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo, venha falar conosco nessa noite, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Sua voz. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Oh, aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que nessa noite você possa derramar diante do altar do Senhor o seu coração, aleluia. Aleluia. Vamos pedir para que o Senhor reine em nossa vida agora, aleluia. Reine em mim, oh, aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor, aleluia. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de mim. Só a igreja agora. Só a igreja, aleluia. Com seu poder. Mais alto, irmãos. Aleluia. De tudo que sou. Bem alto agora. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim. Com seu poder. Sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia! Agora nós vamos cantar um hino que diz quebrantado. Aleluia! Todos nós já conhecemos esse hino, mas eu gostaria que hoje você cantasse esse hino de uma forma especial. Eu gostaria que você cantasse realmente e com o seu coração você estivesse desejando ser quebrantado pelo Espírito Santo. Que nós não possamos somente cantar as letras, mas que nós possamos meditar na letra desse hino. E que nós possamos dizer para Deus: Senhor, Espírito Santo, quebranta a minha vida. Eu preciso ser quebrantado. Aleluia. Eu preciso ser quebrantado das minhas imperfeições, dos meus erros, do pecado que tem assolado as nossas vidas. E que talvez, quando nós olhamos uma pessoa que está doente, enferma, e ela fica impossibilitada de vir para a igreja, porque ela está enferma. Mas existem algumas doenças espirituais. E essas doenças espirituais nos impedem de chegar ao trono de Deus, de sentir a presença de Deus. E nessa noite nós vamos pedir para que o Espírito Santo comece a quebrantar nossa alma, comece a nos libertar das nossas imperfeições, daquilo que tem atrapalhado nós sentimos aquele arrepio que nós sentíamos antes, aquela presença de Deus gostosa, quando nós saíamos do culto cantando, louvando a Deus, falando em línguas estranhas. E talvez você não sente mais isso. Nessa noite eu gostaria que você começasse a pedir: Senhor, quebranta a minha vida, quebranta o meu coração. Aleluia. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Aleluia! Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, aleluia, o justo Deus, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Aleluia! Aleluia! Nós vamos cantar mais uma vez o começo desse hino. Aleluia! Aleluia! Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar. Aleluia! A sua obra. A sua obra eu vou cantar. Aleluia! Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O amor do Pai, o justo Deus. Aleluia! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por teu amor. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Aleluia, só a igreja agora, só a igreja, aleluia. Pela cruz me chamou. Aleluia. Aleluia. Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Aleluia! Deus maravilhoso, aleluia! Aleluia. Prepara seu dízimo, a sua oferta nesse momento. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a verdadeira adoração. Pai, neste momento, Senhor, estaremos dizimando e ofertando na casa do Senhor, e que o Senhor já venha derramar da graça, Senhor, abençoando cada vida, sendo fiel, Senhor Deus, em nossas vidas, em nossos corações, como o Senhor tem sido, Senhor, porque Tu és o Senhor, Tu és o Deus, Pai. O Senhor merece, Senhor, a nossa atenção. O Senhor merece agora, Senhor Deus, todo momento da nossa vida para Ti, Pai. Porque o que seria da nossa vida se não fosse o Senhor, se não fosse as mãos do Senhor? Derrama da Tua graça, Pai. Derrama da Tua unção. Nós oramos, Senhor, e agradecemos por esse momento da oferta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: vai valer a pena. Diga mais uma vez, bem alto: vai valer a pena. Aleluia. Meus queridos, vai valer a pena. Todas as nossas angústias, todo o sofrimento que nós passamos aqui, e que nós vencemos com a ajuda do Espírito Santo. Quando chegar aquele grande dia, nós vamos olhar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, valeu a pena. Aleluia. Não compreendo seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor,
Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. Aleluia! E ao redor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Mais uma vez, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei, aleluia, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas, aleluia. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. Aleluia! E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Levante as suas mãos, aleluia. Que vai valer a pena. Levante as duas mãos, aleluia. Vai valer a pena dizer sim, pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Sabe o que nós iremos cantar? Nós iremos cantar assim, olhar para Jesus e dizer assim, ó: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia, cante mais alto. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Pois quando o grande dia chegar, quando chegar o grande dia, quando o grande dia chegar, aleluia,
quando o grande dia chegar. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, ei, 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 ei. Jesus, aleluia. Jesus, valeu a pena, Jesus. Tudo que passamos para nos encontrarmos contigo na glória. Jesus, valeu a pena, Senhor, vencer as tribulações. Valeu a pena dizer não para o pecado. Valeu a pena dizer sim para Ti, para as coisas, Senhor, de Ti, as coisas do Teu reino. Aleluia. Talvez você diga assim, meu irmão. Talvez você pense que é cansativo. Senhor, é tão cansativo, eu não consigo, eu sinto cansado, eu tenho vontade de fazer algo para Ti, mas eu não consigo. Eu gostaria que você nessa noite começasse a pensar, Senhor, eu quero lançar agora por terra isso. Eu quero deixar agora todo o meu cansaço. Eu quero deixar agora, Senhor, aos Teus pés todas as minhas desculpas. Xalabracandarabrasubicandarai. Arabracandamanagasubicaia. Jesus, eu quero deixar agora, Senhor, aos Seus pés. Meu Deus, e dizer, Senhor, que eu possa dizer, Senhor, vai valer a pena o meu esforço, vai valer a pena eu ter lutado pela minha família, vai valer a pena eu não ter revidado naquele momento, valeu a pena eu ter ficado quieto, eu ter silenciado naquele momento. Aleluia. Naquele grande dia, o Senhor irá olhar para ti e dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Santo. Aleluia. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que esteve aqui nessa noite. E eu creio que Deus ainda vai continuar falando poderosamente aos nossos corações. Amém? Gilmar. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Pode se sentar. Neste momento nós queremos conhecer um único visitante, acredito que está aqui pela primeira vez essa noite. E já quero dizer a você, Edmilson Ribeiro de Moraes, onde você está? Está lá atrás, por favor, fique em pé. Pedir ao irmão que está aí ao lado do Edmilson, desse um abraço nele, diga a ele que ele é bem-vindo aqui, em nome da Igreja Metodista Wesleyana, para que ele se sinta à vontade, fique feliz e continue voltando mais vezes para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Edmilson, em nome de Jesus. Tem mais alguém que está aqui nos visitando pela primeira vez? Não? Célia, um abraço, Deus te abençoe, é um prazer recebê-lo aqui também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queremos dar alguns recados neste momento. A irmã Fabiana avisa, a irmã Fabiana do Departamento Infantil, ela avisa que após o culto, haverá vendas de salgadinhos ali no salão social, ok? Também a irmã Cristina Jimenez avisa que sábado, no próximo sábado agora, dia 27, culto de jovens, no salão social, às 19h30. Trazer um prato com doce ou salgado e um refrigerante. Estará trazendo a palavra aqui o irmão Fábio, da Assembleia de Deus. Ok, queridos? O irmão Joel, o diácono Joel, avisa e convida, para um culto de amanhã, que vai acontecer na casa do irmão Isaulino,
que está situada na rua Orlando Salmistraro, número 136, Fundos, no bairro Rosa Amélia, a partir das 20 horas. A irmã Cláudia, ela pede para avisar que o departamento de mulheres já está vendendo para noite, né, o chá do Dia das Mães. Maiores informações, procurar a irmã Cláudia. Amém, queridos? O irmão Valmirando também, ele pede oração pelo seu irmão Jailson, pelo seu aniversário. Ok, queridos? Glória a Deus. Não perca o foco não, querido. Deixa Deus te usar nessa noite. E o Espírito Santo vai fazer isso em nome de Jesus, porque aqui nós viemos para isso, ok? Em nome de Jesus, amém. Vamos orar então pela vida do irmão Jailson, o Jailson, irmão do irmão Valmirando, que está completando um aniversário hoje também. Não sei se é hoje, mas ele está agradecendo. Curva a sua cabeça nesse momento e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, o irmão Valmirando, Senhor Deus, ele pede oração para o seu irmão que está completando o aniversário. Senhor, livra, Senhor Deus, de acidente, de morte. Coloque as tuas mãos sobre a vida dele, no trabalho, na sua casa, onde quer que ele esteja, que ele possa ser alcançado pelo Senhor. Senhor, ele agradece, Senhor Deus, por mais um ano de vida que ele completa, Senhor. E nós somos gratos também, juntamente com ele, pela vida dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Poderia chamar já as crianças, pastor? As crianças venham aqui à frente, por favor, em silêncio, com reverência à palavra do Senhor, ao templo, ao lugar de adoração. É difícil para as crianças, mas para as crianças maiores é mais fácil, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Passo a palavra ao pastor, que ele já vai estar orando junto com as crianças, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, levante a sua mão, por favor, vamos orar. Rapaz, a igreja infantil está quase maior do que a nossa aqui hoje, né? Levante sua mão, por favor. Querido Deus, nós te louvamos, agradecidos ao Senhor, por nossas crianças, pela vida dos seus pais, Senhor, pelo investimento que os pais estão fazendo na vida dessas crianças. E eu quero te agradecer pela vida dos professores, dos monitores, que estarão sendo usados em todos os segmentos para ministrar a tua palavra ao coração deles. Que eles recebam a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Crianças, Deus os abençoe e vos guarde. Devagarzinho, sem correr, não tenham pressa, porque Jesus é bom e Ele está à espera de todo mundo. Diga comigo, por favor, Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Você concorda com isso? É isso mesmo que a Bíblia diz? Eu costumo lembrar a igreja que esse versículo traz o silêncio de duas maneiras: físico e da alma. Quando o mais velho fala, o mais novo ouve. Quem é o nosso irmão mais velho aqui hoje? Quando ele fala, o irmão caçula ouve. Então nós ouvimos. Ouvir Deus, não falar, não é só conversar do lado. É não ficar levantando e saindo sem necessidade. Porque não é só por você. Cada vez que uma pessoa levanta, repite, Geraldo, levanta e vai ali para mim, por favor.
Muita gente olhou para ele para ver para onde ele vai e o que ele vai fazer lá. Esse interim quebra a concentração, o foco. Aí, obrigado, pode voltar para o seu lugar, obrigado. Já não olharam tanto para você, mas louvado seja Deus. Então, esse é um pormenor muito importante. O segundo é a nossa alma calar para ouvirmos o que o Espírito Santo tem para dizer. Ah, pastor, mas eu estou calado. Não, você pode estar calado aí no seu lugar sem falar com ninguém. Mas às vezes a sua alma está agitada, está falando com alguém, quando você se ausenta daqui, pensa em qualquer outra coisa que não é o culto na sua vida nesta noite. Entendeu? Sim ou não? Então, a minha alma vai escalar diante de Deus para ouvi-lo. Vou dar toda a minha atenção para Ele. Feche os seus olhos, por favor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Oh Jesus, em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Oh, glória! Por favor, Romanos, capítulo 8. Teve uma pessoa que esqueceu esse cântico. Se alguém que está aqui hoje for dono, ele está aqui, viu? Eu não vi se tem o nome, mas quem perdeu está aqui. Romanos capítulo 8. Versículos 1, 2 e 3, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e permanecem nele, a Bíblia garante que não há condenação espiritual. Mas para aqueles que não aceitaram Jesus, para aqueles que não estão em Cristo, a Bíblia garante salvação, a Bíblia garante vitória para essas pessoas? Condenação.
para essas pessoas? Sim ou não? Condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Mas para aqueles que não estão em Cristo Jesus, a condenação permanece sobre eles. Fazemos essa distinção? Estamos entendendo? Então, qual é a bênção aqui? É estarmos ligados em Jesus. Por isso ele diz que ele é a videira verdadeira, ele é o tronco, nós somos os ramos que estamos ligados no tronco, que recebe o alimento para produzir o fruto, e fruto digno de arrependimento. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o que significa estar em Cristo Jesus? São pessoas voltadas para seguir os ensinamentos de Jesus. Colocar em prática os seus ensinamentos, as suas doutrinas, os seus mandamentos, a sua lei, tudo que a palavra de Deus determina. Então eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia tem que ser o seu maior investimento. Você tem que fazer tempo para ler Bíblia. Porque se você não ler, vai chegar um momento que você vai precisar da sabedoria que está na Bíblia para a resposta que você tem que dar para você mesmo, para a sociedade, para o inferno e para Deus. Você vai chegar um momento que você vai ter que dar uma resposta. Então você tem que ler Bíblia, tem que ler a Bíblia para estar consciente do que ela tem, do que ela fala, para que você possa viver e agir em conformidade com ela. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não são pessoas que frequentam a igreja, sem estar ligado ao corpo que é Cristo. Estar ligado em Cristo é uma pessoa que está comprometida com Cristo. Não é uma pessoa volúvel, não é uma pessoa sem convicção. Falamos aqui na terça-feira o quê? Quem lembra? A certeza, a convicção, o cristão convicto da salvação. Convicto. Uma pessoa convicta não é aquela que tem dúvida. Não é aquela que diz: será que eu estou salvo? Será que eu vou para o céu se eu morrer agora? Não é uma pessoa que tem medo do futuro de enfrentar. É uma pessoa convicta. Haja o que houver, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. É aquilo que Jó diz: eu sei em quem tenho crido. Isto é convicção. Ele não ficou em dúvida em crer por causa das lutas, por causa da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Isto é convicção. Se Ele não livrar, não é porque Ele não possa. Isto é convicção. Ah, nós vamos entrar na fornalha de fogo. Será que Deus vai livrar a gente? Isso é dúvida. Isso é incerteza. Deus não se agrada disso. Deus não permite que nós, mortais, coloquemos em dúvida aquilo que Ele é, a sua graça, a sua soberania e a prova de amor que Ele tem nos dado. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não são apenas aqueles que são membros desta igreja ou de qualquer outra igreja evangélica. São pessoas que andam com Jesus, como a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Olha que coisa linda. Então, Deus está de olho na gente. E nós devemos ficar de olho nele. E Ele manda a gente estar de olho nele. Olhai para mim e sereis salvos. Ele manda a gente estar olhando para Jesus, autor e consumador da... Ele está de olho em você, Ele está de olho em mim, Ele está de olho na gente.
Ele está de olho na gente porque ele diz que os olhos dele estão sobre a terra, procurando aqueles que são fiéis. Ele está de olho. Ele está de olho na nossa conduta. Ele está de olho nas nossas palavras. Ele está de olho na gente. E nós ficamos de olho nele também. Eu não quero perder o meu Senhor. Eu não quero deixar ele ficar longe. Eu quero ficar perto dele. E eu quero que ele fique perto de mim. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Mas vale também para o outro lado. Mas para aqueles que não estão, a condenação permanece. Então, não permita sombra de variação em você, meu irmão. Tenha convicção. Mas a Bíblia diz que não andam segundo a carne. Aquele que está em Cristo Jesus não anda segundo a carne. Pastor, eu sei disso. Eu tenho ouvido isso desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja. Tá, tudo bem. Mas você não pode vacilar. Você não pode vacilar. Você tem que ser lembrado. Eu tenho que ser lembrado. Porque é assim que a coisa funciona. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda no Espírito não cumpre a carne. Quem anda na carne não vai cumprir as coisas do Espírito. Não pode fazer as duas coisas. Não pode praticar as coisas do Espírito e as coisas da carne ao mesmo tempo. Você tem que praticar uma só. E você tem que escolher a vida espiritual com Deus em Cristo Jesus. 1 João 3,5, por favor. Então você não precisa ter dúvida. 1 João 3,5. O 6. Veja bem, ele se manifestou para tirar o quê? Os nossos. Eu posso tirar o pecado de alguém? Por quê? Porque eu sou pecador. Como é que eu posso tirar o pecado dos outros se eu não posso tirar os meus? Como é que eu posso fazer alguma coisa para alguém quando eu não faço por mim mesmo? Jesus pode tirar os meus pecados porque ele não tem? Se ele não tem, ele pode tirar. O que eu quero falar nesta noite? Nós, nesta noite, precisamos ter convicção da nossa segurança, a segurança da nossa salvação. Que aquele que se manifestou para nos salvar, ele é suficiente para nos garantir a salvação. Eu não sou salvo por meus meios, meus méritos. Eu sou salvo por ele e para ele. Eu sou salvo por ele e para ele, está ao serviço dele. Eu sou salvo, mas eu não sou salvo para ficar no canto da parede. Eu não sou salvo para enferrujar. Eu sou salvo para produzir. Eu sou salvo para dar cria. Eu não fui salvo para ser estéril. Eu sou salvo para multiplicar. Você vai ver a alegria que vai entrar em você o dia que você ganhar a sua primeira alma para Jesus. É algo indescritível. Há momentos que as palavras não resolvem. É isso que vai acontecer. Quando a gente ganhar a primeira alma, não tem palavra que vai descrever essa alegria, essa bênção de Deus no nosso coração. Véio. É muito mais do que a gente pode imaginar. Véio. Louvado seja Deus. É muito mais. Então, vale a pena a gente ser salvo, permanecer salvo e termos a convicção, falar para todo mundo. Aí alguém diz assim, teve uma vez que uma pessoa falou, mas como é que você diz que você é salvo? Você é um comedor de feijão, de arroz igual eu. Você era isso, você era aquilo. Eu falei, rapaz, você falou a verdade. Concordo contigo.
Eu sou comedor de feijão igual você, e graças a Deus que eu tenho feijão e arroz para comer, igual você. Aleluia. Mas a diferença é a seguinte, você falou a verdade também, que eu era. Louvado seja Deus, você está confirmando. Eu era. Aleluia. Eu era. Aleluia. Eu era. A questão é o que eu sou. O que eu era, passou. O que eu era, Jesus já me perdoou. Eu não vou perder tempo com um trem que ele já jogou lá atrás, lá fora. Ele jogou fora, eu vou lá buscar no lixo? Que isso? Ele jogou fora, deixa fora. Eu agora sou isso. Eu sou um servo. Eu sou salvo. Eu sou de Deus. O que eu era, morreu. Mas o que eu sou, é o que Deus me garante. Se eu permanecer nele, e a você também. Então, a nossa vitória está naquilo que somos, na observação, na declaração daqui para frente. Não deixe de viver o presente, remoendo as coisas passadas. Porque você tem muita coisa boa de Deus no presente para viver. Não jogue fora. Tá certo? Muito bem. Então, eu quero lembrar você o seguinte, olha, a segurança da nossa salvação. O cristão está seguro que é salvo. Por quê? Porque Jesus garante isso. Ele é como se ele fosse o nosso fiador. Fiador. Se eu não pagar, porque eu não posso pagar, quem é que vai pagar? Ele. Eu não pude pagar. Eu fui cobrado. Ele é o meu fiador. Cobraram dele? Cobraram. Ele pagou por mim? Pagou. Então acabou. Eu não tenho mais dívida. Agora Satanás fica me atacando, querendo me condenar, trazendo coisas que Jesus já perdoou, e eu fico aceitando. Irmãos, presta atenção uma coisa. Não acredite que Jesus perdoa só os pecados dos outros. Você precisa tomar posse que Jesus perdoou os seus pecados. Jesus já te libertou. Você tem que assumir a libertação que Ele te deu. Jesus te libertou. Mas se você não tomar posse, ficar remoendo a sua prisão, você não vai sair dela. Ele chegou na sua prisão, abriu a porta, pegou Satanás, usando as fortalezas, te prendeu. Jesus tem a chave do calabouço. Jesus tem a chave da prisão. Chegou lá e abriu a porta. Mais ou menos isso que a porta faz, né? Pronto, abriu a porta. E deixou lá. Você escolhe o quê? Sair ou ficar lá. Com a porta aberta e não sai. Então tem gente que saiu do calabouço, porque viu a porta aberta. Mas tem gente que gostou da comida. Jesus abriu a porta, mas eu estou inseguro, eu não sei o que eu vou enfrentar lá fora, aqui eu já conheço, aí fica comendo bife acebolado lá, igual os outros, entendeu? Fica lá dentro da prisão. Então tem gente que quer continuar preso. E Jesus, porque a pessoa que continua presa, Jesus não libertou? Libertou, mas a pessoa decidiu. O fato da pessoa decidir ficar presa, não quer dizer que Jesus não tenha libertado. Vocês estão entendendo? Então nós temos que sair. Jesus abriu a porta. E eu não saio. Então você não pode acreditar que Jesus perdoou o pecado dos outros, quando você atemoriza você mesmo com os seus. Jesus já te redimiu, lavou com teu sangue, toma posse. Eu fui perdoado. Não há condenação nenhuma, porque eu estou em Cristo. O sangue de Jesus me lavou, me purificou, e Ele me garante a vitória. Ele é o nosso fiador, meu irmão. Ele é o nosso fiador. Por favor, vamos ler Romanos 8:1. Decore esse versículo. Toma posse dele. Romanos 8:1.
Agora veja Hebreus 7:22. Olha o segredo desse versículo aí e vê se a Bíblia tem ou não tem razão, se eu não estou usando o texto bíblico para falar com vocês. Hebreus 7:22. Tem gente que vai procurar para depois ouvir o que eu falei. Não, você tem que ouvir primeiro e procurar depois. Senão você não entende. Hebreus 7:22, vamos ouvir? Opa! Jesus foi feito o quê? Eu ouvi fiador? Você ouviu fiador? O que significa fiador? Garantia. Ele é a minha... O senhor pode apresentar uma garantia? Posso. Quem é que o senhor trouxe para te representar? Jesus. Ele é a minha garantia. Ele é a minha garantia. Ele é a minha garantia. O senhor trouxe Jesus? Trouxe Jesus. Eu quero ver quem é que rejeita. Ele paga, velho. Ele é fiador, velho. Ele é fiador. Agora, ele vai ser fiador de quem? De quem o aceitou. Ele não vai ser fiador de ímpio. Ele não tem compromisso com o ímpio. Ele ama o ímpio, mas não tem compromisso com ele. Porque o ímpio não aceitou. O ímpio pratica a impiedade, é iníquo, blasfema. O que aceitou Jesus tem uma vida santa, é comprometido com Ele, com a sua palavra, com a sua devocional, com o seu culto individual, seu culto coletivo. Não deixa para orar e cantar só na hora do culto, sozinho em casa, o culto individual, ele também louva, ele também adora, ele também busca o Senhor. Irmãos, culto, preste atenção, qual é o significado de um culto? Culto, para que você entenda o que é um culto, é o lugar que os cristãos reúnem só para adorar, louvar e agradecer a Deus. Não era nem para pedir nada. Não é nem para pedir nada. Só que hoje nós transformamos o culto numa miscelânea de trem. Vocês estão entendendo? Mas a realidade é essa. Culto não existe para fazer campanha de fé, para cura divina. Não, Deus pode fazer tudo isso. Onde há o louvor, da presença de Deus, o mal tem que sair. Acontece normalmente, naturalmente. Não precisa ficar gritando, ficando rouco. Entendeu? E Deus manifesta o seu poder na sua... Meus parabéns, aleluia. Quem não fechou a Bíblia acertou. Hebreus 7:22. Hebreus 7:22. Vamos dizer juntos? De tanto melhor conserto, Jesus foi feito nosso fiador. Fiador. Garante a nossa vitória. Eu estou seguro. Eu tenho segurança que eu estou salvo. Então eu posso rebater o adversário. Satanás, você é mentiroso. Não vem com mentira para mim, não, porque eu tenho convicção em quem tenho crido. Jesus já me garantiu a vitória e não tem ninguém que vai tirar. Só tem um que tira a minha salvação. Quem é? É você mesmo. Não é nem Deus nem o diabo. É você mesmo. Porque você decide permanecer salvo, ou então você decide voltar a pecar e se afastar de Deus. Se você perder a salvação, não culpe ninguém. Por causa de fulano eu não oro mais, por causa de ciclano eu não vou mais na igreja. Não, mentira. Seja honesto, seja justo. Você não vai porque não quer. Você está decidindo se enrolar. Essa que é a verdade. Não culpa ninguém, não. Porque não é verdade. Ninguém vai tirar sua... Irmãos, a pessoa pode me tirar esse trenzinho aqui? Pode. A pessoa pode me tirar a gravata? Pode. A pessoa pode me tirar o óculos? Pode. Mas eu quero ver quem é que vai tirar o que está dentro do meu coração. Mas pode tirar? Pode. Quem é que tira? Eu. Porque só eu tenho condições de abrir a porta
para mandar embora o que eu não quero dentro do coração. Coração é terra que só entra aquele a quem nós autorizamos que entre. Eu posso facilitar a entrada no meu coração, como eu posso rejeitar também que entre no meu coração. Então, é questão de decisão, aceitar as coisas santas ou as coisas profanas. Eu posso rejeitar. Então, a nossa salvação, Jesus nos dá plena segurança, dissemos só. Vamos Hebreus 19, por favor. 19 a 25. Quem puder fazer essa leitura completa, eu agradecia. Hebreus 7, versículos 19 a 25. Perfeito para? Então, meus irmãos, a segurança do crente, do cristão, não depende da capacidade humana. Então, a minha vitória, a sua vitória, não depende da nossa capacidade, da nossa inteligência. Não depende. Então, de quem depende? De Jesus. Eu tenho que andar assim com Ele. Andar de acordo com Ele. Eu não posso fazer oposição a Deus. Deus me manda fazer uma coisa. Eu não vou fazer não, porque eu não quero. Eu estou dizendo que na prática Ele está errado. Que está me levando para o mau caminho. Quando eu não obedeço a Deus, eu estou sendo oposição, dizendo que Deus está errado, que quem está certo sou eu. Deus me livre, Deus livre você de uma atitude desta forma. Quem somos nós para dizer que Deus está errado? Quem somos nós para não obedecer o que nosso Senhor já traçou para nós? Todo mundo que se levantou e que não fez o que Deus mandou, pode saber que deu errado. Todo mundo que rejeitou o que Deus fala e ensina, pode saber que cai. Ninguém fica em pé. Só fica em pé aquele que submete à vontade de Deus, aquele que acredita em Deus, aquele que sujeita a Deus, aquele que obedece ao Senhor. Esse é bem-aventurado. Então a nossa vitória não depende de que nós sejamos espertos, porque vencemos porque nós somos superiores os demais irmãos, as demais pessoas. Não, senhores, nós não vencemos por causa disso. A nossa vitória não é porque fomos inteligentes. Meus? A nossa vitória é porque o Senhor Jesus Cristo é poderoso e nos deu a vitória sobre o maligno. A nossa ruína é o maligno, mas a graça, a nossa vitória é Jesus. A nossa vitória é Jesus. A nossa ruína é o maligno. Ele nos arruína, Ele nos deteriora. Jesus nos deu a vitória sobre quem nos arruína.
Agora, a minha vitória não depende de mim. Eu não fui salvo pela minha inteligência. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho uma ação. Qual é a ação do homem? Permanecer em Cristo Jesus salvo. Não ficar errando, não ficar pecando. Mas, pastor, então quer dizer que nós não vamos errar nunca mais? Não é isso que eu estou dizendo, nem o que a Bíblia diz. Agora, já que eu entrei nisso, vamos conferir. 1 João 2. Quem pode ler os versículos 1 e 2, por favor? Então, Jesus não manda a gente pecar. Eu não posso pecar. Mas a Bíblia está dizendo, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, é condicional. Olha a diferença. Nós não estamos vivendo mais debaixo do pecado, na prática do pecado, contaminados pelo pecado. Olha a diferença. Nós fomos libertos, salvos, para sermos santos. Sede santos como eu sou santo. Eu sou chamado, você é chamado para viver a santidade, a pureza, como estilo de vida. Estilo. Cada pessoa tem um estilo. Certo ou não? Tem gente que anda igual aqueles bandidos, aqueles meninos assim. É um estilo. É um estilo. Tem gente que tem estilo empalavreado. E o que é o estilo? É aquilo que a pessoa é ou tem que o torna conhecido. Ele é conhecido por aquilo. É o estilo dele. Tem gente que tem o estilo só de gostar de roupa de marca. É o estilo. Para quem pode. É o estilo. Eu vou condenar? Não vou. É o estilo da pessoa. Tem gente que só usa perfume de certa natureza. É o estilo. Quando ele chega, recebe. Ih, fulano está aqui. É a marca dele. Agora, coisa boa é termos um estilo de vida de ser santo. O estilo da vida desse irmão é santidade. Olha, esse camarada é santo. É o estilo dele. Olha, maravilhoso escolhermos um estilo de vida chamado amor. O amor é a marca dessa pessoa. Ele ama, é gostoso, ele ama, é a marca dele. Ele é conhecido por amar, ele é conhecido por ser santo. Qual é a marca dele? Qual é a sua marca? Você é conhecido como? Quando você passa, você deixa que rastro, que cheiro. O que não podemos é deixar mau cheiro. E a marca dele, ele cheira mal. Eu não estou falando de perfume, estou falando de pecado. Nós temos que ter um estilo. O Ebi me confidenciou que vai chegar um momento. Posso falar, Ebi? Posso? Que ele quer desejar um dia de tocar só para casamento evangélico. Para nenhum casamento, não é discriminando ou fazendo, não. É o desejo dele, ele está orando por isso. Vai ser a marca, quando falar Ebim, vou casar, já sabe que é só trem de crente. É a marca dele, ele vai passar a ter esse estilo. Já está assim, não? Então ainda não tem. Vai chegar lá, a marca dele está indo, está chegando a marca dele, ele está comprando o selo. Agora, além de tudo isso, nós... Obrigado, Ebim. Você sabe que estou usando a liberdade de usar você como exemplo, mas é por amizade, ele não se importa não, viu gente? Então, graças a Deus por isso. Então, louvado seja o nome do Senhor, que além de tudo, nós temos que ter uma coisa maravilhosa, que Jesus deu para nós, que é o Espírito Santo. Gente, olha, nós não estamos sozinhos não.
Quem santifica a gente é o Espírito Santo. A palavra de Deus santifica a gente, limpa a gente de toda sujeira. Agora, o Espírito Santo é uma coisa muito importante na vida da gente. Quem sabe? Quem lembra? Quem sabe? Quem lembra? Não olha para a Bíblia nem para o chão, não olha para mim que você não vai encontrar nada aí agora. Quem sabe? Encontra, mas não agora. Quem sabe? Quem lembra? Quem sabe? Quem lembra? O Espírito Santo é o nosso consolador, mas é o nosso selo. Aleluia! É o nosso selo. Fomos selados. Temos a marca da promessa. Não é igual o hino, não. É a marca de Jesus, é da promessa de Deus. Nós temos o selo. Você tem um selo? Você é uma carta enviada por Deus ao pecador com um selo. O selo dele que garante. Antigamente, quando os reis mandavam uma missiva, uma carta, pelo correio ambulante, que tinha correio igual antílope, esse camarada corria, viu? A profissão era corredor. Eu queria ver esses camaradas da maratona ganhar dele. Não ganhava nada. Aquilo corria. Eles levavam a carta com o selo do rei, ou de quem enviava, da família, do nobre. Eles colocavam lá uma cera, pegavam o anel de brasão da família e aquilo ali não podia ser aberto, só pelo destino. Jesus chegou na gente, ó, cravou o selo na gente. É isso aí. E mandou a gente ir como carta endereçada ao pecador. Agora, diante dele, nós somos abertos. Diga comigo, a minha vida é uma carta fechada. Sim ou não? Não. A minha vida é uma carta aberta. Isto quer dizer o quê? Que a pessoa tem que olhar para a minha vida e fazer a leitura de Cristo. Ver a atitude de Cristo. Ver o brilho de Cristo na minha vida. Eu tenho o selo. Eu tenho que cumprir o propósito pelo qual eu fui enviado na vida do pecador. O selo é importante. Se você colocar uma carta lá no correio, sem selo, você acha que o correio vai levar? Por que ele não vai levar? Porque não foi pago. E por que não foi pago? Porque não tem um selo. Então eu tentei botar aquela carta lá para ser levada. Mas como não tem o selo, o correio vai entender que eu não paguei. Então ela vai ser colocada de lado. Ela não dá seguimento. Acabou. O selo é a garantia de que aquela carta foi paga para chegar no destino pelo qual ela está escrita. Então ela vai. Jesus colocou o selo em nós. Você sabe por quê? Porque ele disse que pagou o que nós devíamos em nosso lugar. Que as pessoas podem aceitar. O selo é dele. O selo é dele. Você está selado? Permanece com o selo. O Espírito Santo está na sua vida. Então, irmãos, nós devemos entender que a nossa garantia está em Cristo Jesus. Por favor, veja Hebreus 10, 39.
Está vendo? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a petição. Eu estou salvo, eu não vou ficar me retirando. Velho. Eu não vou abandonar a minha fé. Eu estou comprometido com Jesus. Né? Então, continua o versículo de Hebreus 10, 39, dizendo: mas daqueles que conservam, que permanecem, que creem para a conservação da alma. Eu vou me conservar. É meu estilo de vida. Ser santo, ser puro. É meu estilo. Eu não sou apenas um frequentador de igreja, eu sou de Jesus. A igreja, eu posso frequentar a igreja, não sou de Jesus, mas porque eu sou de Jesus, eu frequento a igreja. Jesus é que me dá condições de frequentar uma igreja, e não uma igreja que me salva e que me leva a Jesus. Evidente que nós pregamos, lemos a palavra, amém, aleluia. Mas Jesus é a nossa vitória. Então Cristo é e será sempre o nosso sumo sacerdote. A garantia, a nossa garantia está em Cristo, meu irmão. Vamos ver, você leu aí Hebreus 10, 39? Vamos ver Hebreus 10, 14, por favor. Uma única oferta. Quem é essa única oferta? Jesus. E agora, como eu disse, nós temos o nosso selo, que é o Espírito Santo. Veja Efésios 1:13. Efésios 1:13. Olha, na Bíblia o Espírito Santo como selo, ele fala. O Espírito Santo é selo. Nós somos selados como? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo, mas ele é uma pessoa. Olha, quando nós falamos Deus, nós estamos falando no único Deus, Deus, com seus atributos, né? Com tudo que ele é, Deus, único, inigualável, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, exaltado, Deus, único, só ele. Mas estamos falando no Deus em três pessoas. Não são três deuses, três pessoas da Santíssima Trindade. Deus, três pessoas que formam só Deus, Todo-Poderoso. Pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três realizam uma obra que glorificam os três, que está em unidade, que está em comunhão, em pleno acordo. Não há divergência, não há oposição. Então, quem está em Cristo está unido com Ele, está comprometido com Ele e compartilha o que Ele é. Digam graças a Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Como pessoa, ele entristece. E a Bíblia diz, não entristeçais o 1 Tessalonicenses. Não entristeçais. Como é que eu vou entristecer? Aí alguém diz assim, é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Não, o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? Na prática, aqui sem teologia, sem rodeio, na prática é o seguinte, é assim, o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa negar o convencimento que o Espírito Santo faz de convencer do pecado, da justiça e do juízo, que diz que a pessoa é pecador, como pecador tem que morrer, mas aponta o Calvário, levando a pessoa a Cristo, dizendo, você como pecador tem que morrer, mas se você aceitar Jesus, você é salvo, você é liberto, você vai ter a vida eterna com Deus. Então, cura e libertou, glória. E Ele é o meu Senhor. Então o Espírito Santo fala, não entristeça o Espírito. Como é que eu entristeço o Espírito? Negando a obra de Cristo na minha vida. Porque qual é a função do Espírito Santo, André? É glorificar o nome de Jesus na minha vida. E me levar a glorificar o nome de Jesus na minha vida e através da minha vida. Amém, meus irmãos? Aleluia! Glória a Deus!
Então o Espírito Santo fala. Ele sente. Ele convence. Ele anda. Ele para. Ele ouve. Ele intercede. Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler lá? Está vendo? Ele é maravilhoso ou não é? Como é que a gente não vive bem com uma pessoa dessa? Tem que viver bem com ele, mas não pode deixar ele de parte, não. Ele tem que fazer parte da vida da gente. Não pode não, meu Deus do céu. Então o Espírito Santo, ele fala. Ele dá segurança espiritual para a gente. Você pode ler Daniel 6,17? Eu escolho os textos, vai lá e vem cá, para você familiarizar com a Bíblia. Se não fica bitolado só num texto só, e não acha mais nada na Bíblia. Daniel 6,17. Que selo é esse? Garantia de que nada seria violado. O Espírito Santo da nossa vida é o selo da nossa, nós somos invioláveis. Deus fez, acabou. Só a gente é que pode destruir. Veja Mateus 27. Isso aí é um tipo, irmão. Isso é um símbolo daquilo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu fui buscar Daniel. O selo. Mateus 27, 66. Veja bem, selando a pedra. O selo é importante, porque nada pode violar. Se for quebrado o selo, meu amigo, violou a minha correspondência. Isso aqui está violado. Só pode abrir quem tem direito. João chegou no céu, o que ele viu? Ele viu lá um monte de trem. E uma das... Quer dizer, não foi trem igual mineiro. João teve visão lindas, maravilhosas. Agora, uma das coisas que ele viu lá foi que os seres estavam todos abismados. De repente, João vê o livro fechado e começa a chorar. João cometeu a maior gafe da vida dele. Chorar no céu. A Bíblia diz que não tem choro no céu. Mas ele chorou lá. Não sei o que ele arrumou que ele chorou. E o anjo falou assim, não, aqui não. Pode se alegrar que o Cordeiro de Deus morreu e ele é digno de abrir esse livro aqui. E ele vai abrir. Só pode abrir quem tem direito de abrir. Quem não tem, viola. Quem não viola? Aquele que está autorizado a abrir a correspondência. Quando você lê o trem dos outros, é errado. É inviolável. Certo? E o pior é quando você não lê o seu, você fica querendo ler o dos outros. Mas lê o seu, véio. Deixa o dos outros para quem tem direito. Tem gente que não lê os dele, quer ler os dos outros. Assim não vale. Eu estou encerrando, 9 horas. Estou ficando crente, hein?
terminando o culto no horário. Então já vou terminar. Oh, glória! E por último, o Espírito Santo garante a nossa vitória, irmãos. Ele garante a nossa vitória, a garantia espiritual da nossa vida. Eu gostaria de que você lesse, por favor, Esté 8:8, e vamos terminar com Apocalipse. Esté, capítulo 8, versículo 8. Olha, para quem tiver filha menina, nome bonitinho também é Esté, viu, gente? É de Deus. Esté. Não é para revogar. Pode fazer isso e sela com o anel do rei. Ó, bota lá, porque se não colocar não tem valor. Qualquer um chega lá e mexe. Bota o decreto e põe lá o anel do rei. Falou, está falado. Selou, acabou. Nós somos selados. Você tem o selo da promessa, a marca de Cristo, o Espírito Santo. E por último, por gentileza, nós vamos ler a palavra de Deus para encerrar agora. Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Em segredo. Veja o 22:10. Ó, meu irmão, você tem um selo de Deus. Você está direcionado a um determinado propósito. Se você não sabe para onde você vai, pergunta para ele, que ele sabe para onde você vai. Não haja como se não soubesse e não fique sem saber. Porque quem escreveu, quem selou, quem direcionou, sabe o destino. Você pode não estar sabendo, mas ele sabe. Então pergunta para ele, Senhor, o que tu tens para a minha vida? Que tipo de ministério tu tens? O que o Senhor quer que eu faça? Não me deixe ficar fazendo trem errado. Mesmo sendo coisa certa, coisa boa, eu posso estar fazendo aquilo que não deveria. Que o Senhor me deu discernimento e inspiração para fazer a coisa certa, no lugar certo e na hora certa. E glória a Deus e aleluia. E bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude e tenha convicção. Você tem garantia que é salvo. Jesus é a minha garantia. Então você tem convicção. Eu sou convicto da minha salvação e eu tenho garantia da minha salvação. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, por favor, e vamos orar. Augusto Júnior, eu estou te vendo lá atrás, eu preciso falar com você depois do culto rapidinho, por favor. Quem mais que eu preciso? Ranulfo, eu preciso falar com você rapidinho, não vai embora. Quem mais? Está ali coisa? Renan, fale com Kelso, por favor. Aleluia, quando sair terminado o culto. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Muito obrigado aos irmãos que nos visitam. Nosso irmão que está ali perto do Natan. Muito obrigado pela sua presença. E Deus abençoe a nossa irmã Célia. Estou bom de memória. Ouvi uma vez o Geraldo falando, presbítero Geraldo, guardei. Então, aleluia. Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com cada um aqui nesta noite, hoje e por todo sempre. Amém. Irmãos, eu só gostaria de dizer o seguinte. Eu sou um pastor que respeita muito você, que é minha ovelha. Mas existe uma coisa aqui que eu nunca forcei ninguém para nada. E nunca vou fazer isso. Porque não é por força e nem
por violência, é pelo Espírito. Mas eu quero pedir a você como pastor. Eu me esforço como pastor para dar o de melhor para você. E uma das coisas que nós temos feito aqui é convidar pessoas para vir nesta igreja. E se não houver um apoio de outras denominações, a nossa igreja tem dado pouco apoio quando o trabalho diz respeito a seminários, a encontro de casais. Eu não vou te forçar nada, mas uma coisa é certa. Nós convidamos um dos pregadores importantes, com experiência na palavra de Deus, para falar para casais. Um investimento de R$60. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Não ter o apoio da minha igreja para um trabalho que a gente faz para beneficiar a própria igreja é muito triste. Eu peço, em nome de Jesus, que você reconsidere, que você analise e invista no nosso nome. Ah, pastor, tudo que for falar eu já sei. Eu não sei. Eu não sobre o casamento que o pastor Silmar vai falar, eu não sei. Eu penso que sei, mas nada impede a gente ouvir. Se você está bem, melhora. E não quer dizer que seu casamento esteja ruim, mas é investimento. Então, considere. Ah, eu não tenho para onde deixar o meu filho. Ô, meu irmão, você tem. Quando você quer, você deixa o seu filho. Você sabe onde você deixa. Um abraço. Deus te abençoe.